Em tempo de crise. Tempo de crise. Vamos falar mais forte? Profundidade. Profundidade. Em tempo de crise. Repete, pastor. 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Uma história conhecida, mas uma história que nos traz alguns ensinamentos profundos. A palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 3, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, seu pai, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim, e tu irás comigo à guerra? E ele disse: Subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Amém? Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te adoramos. Estamos nesse momento, Senhor, para meditar na tua palavra, e que teu Espírito Santo nos dê a graça, e que com a mesma intensidade que essa palavra for ministrada, nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, e, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos abençoar, que possamos sair daqui cheios da tua graça, renovados, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Enquanto você senta, você fala para o teu irmão: profundidade. Em tempo de crise. Glória a Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar que Deus sempre quis um relacionamento de profundidade com o seu povo, com o homem. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos observar que antes do homem, antes da queda do homem, Deus, na viração do dia, Deus visitava o homem e falava com ele tete a tete, falava com ele face a face, todas as tardes. Então Deus tem prazer num relacionamento profundo com o homem. Estamos vivendo num tempo de crise, estamos vivendo num tempo difícil, e é exatamente nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de viver um relacionamento sincero e profundo com Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, nós observamos algo acontecendo, e nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Nós olhamos e vemos aqui o rei Jorão, um rei que era rei de Israel, um rei que havia perdido o seu relacionamento com Deus. A palavra fala que esse rei havia se distanciado de Deus. E ele começa a ter alguns problemas com o rei dos Moabitas, um rei que pagava tributos para ele, mas quando Acabe morre e Jorão assume o rei, nós vamos ver que os Moabitas aproveitam essa situação,
aproveitam essa troca de rei para se revoltarem contra o rei de Israel e deixarem de pagar tributo. E é nesse contexto que ele vai até Josafá e ele fala: Josafá, está acontecendo isso e isso comigo, e eu pergunto para você, você vai à guerra comigo? O que me chama a atenção é que Josafá era um bom rei. Fala aí para o teu irmão: Josafá era um bom rei, era um servo de Deus, era temente a Deus. Mas tem momento que parece que nós, naquele minuto de bobeira, Josafá foi procurado por um rei que não servia a Deus. E Josafá, sem pestanejar, ele fala para ele: olha, eu irei contigo e serei como tu, o meu povo será o teu povo, os meus cavalos serão os teus cavalos. E ele então finaliza ali uma aliança com aquele rei, ele finaliza ali uma aliança com João. Igreja, em momento algum Josafá ele parou para pensar na proposta que ele recebeu. Em momento algum ele parou para colocar aquela questão diante de Deus. Ele não consultou a Deus. Provavelmente o rei de Israel havia dito para ele: olha, fique tranquilo, porque além de você, eu também chamei o rei de Edom. Nós somos três, nós certamente iremos destruir os moabitas. Naquele momento Josafá, talvez ele pensou: olha, nós somos três reis, nós vamos vencer de maneira fácil. Então ele não consultou a Deus, ele não pediu o conselho do Senhor. Há muitas pessoas abrindo empresas, realizando negócios, realizando casamentos, sem ter a consulta de Deus, sem orar, sem parar e meditar naquilo que Deus quer para a tua vida. E aí, quando as coisas começam a dar errado, aí as pessoas se lembram de Deus. Igreja, há um versículo em Jeremias, capítulo 29, versículo 14, em que Deus fala assim: eu me deixarei ser achado por vós. Ainda que você se desvie do caminho do Senhor, ainda que você tomou uma decisão precipitada, Deus está pronto quando nós nos voltamos para Ele. E foi isso que aconteceu com Josafá. Quando Josafá viu a bobeira que ele havia feito, ele se volta para a presença de Deus. Nós vamos ver aqui que aqueles três reis, eles saem, eles vão para a guerra, e de repente eles tomam o caminho de Edom, e eles se perdem no meio do deserto. E a Bíblia diz que ali acabou a água, acabou a provisão. Eles ficaram temerosos por sua vida. E eles acharam: olha, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Nós vamos aqui perder a vida nesse lugar, porque não tem água. Não tem água para nós, não tem